Ó, o batismo de Jesus marca o início do ministério público de Jesus. Ou seja, ele se preparou ali uma vida inteira, né, Estudou. para começar o ofício dele com 30 anos. Uhum. Então ele se preparou por 30 anos para desempenhar o ministério durante 3 anos só. Basicamente, né? Então imagina só, né, cara? Foram 30 anos de preparação para ele, por 3 anos, 10%. desempenhar. Não, e aí né? acho que pode falar uma coisa que, até eu que não sei nada sobre o assunto, que deve ter sido relevante, né? Pra em 3 anos ele incomodar tanta Nossa, gente, né? Nossa. Então, olha deve ser só. um negócio relevante. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso, né? Na terceira parte. Daqui a pouco, não sei, né? Também, né? Daqui Que uns horas que é 2 daqui a dias. pouco. Jesus deixa Nazaré e vai até as águas do Rio Jordão. Diante de muitas pessoas, fez-se batizar por João. O que, na época, você olha e fala, ué, como assim? Jesus vai ser batizado por João? João era pastor? Porque o que... Poderia dizer que Entendi, João era pastor, eu poderia dizer? Não, porque esse Acho cargo, que não, né? pastor, no sentido Meio religioso, novo, igrejeiro. é meio igrejeiro, vai vir muito Porque, depois. porque eu vi que tinha um conflito disso. Tipo Mas assim, era um rabino, né? Quem pode João. batizar? Tinha, É, eu já não, ouvi muito João era um profeta, e ele fala a voz que ele se levanta no deserto, porque uma das profecias do Antigo Testamento, que inclusive nos famosos manuscritos do Mar Morto, que todo mundo fala, foram encontrados também essa expectativa judaica que o Messias seria antecipado por alguém que prepararia o terreno para ele. E esse alguém era João Batista. E João Batista já estava incomodando muito, principalmente Herodes. Sim. Principalmente Herodes. Vocês estiveram em Qumran, lá em Israel? Nossa, eu Lá acho no que Mar não. Morto? Ah, eu No Mar Morto? No Mar Morto, e foi as cavernas onde eles falaram que encontraram os manuscritos bíblicos? Não. Eu fui tomar banho de lama. Provavelmente João Batista viveu ali naquela região. E dali ele foi pregar perto de Jericó. Jesus foi batizado, isso aqui é uma coisa interessante também, Jesus foi batizado não lá em cima na Galileia, onde tem aquele lugar bonitinho do Yardenite. Jesus foi batizado aqui embaixo, na fronteira onde está a Jordânia hoje, num lugar cheio de lama, feio, Sim. perto de Jericó, porque ali ficava o Palácio de Herodes, ali que João Batista estava pregando, e ali está o deserto da Judéia. Sim. Ali Jesus foi batizado. E esse João Batista, ele era um pregador que denunciava os pecados de Herodes, ele tinha o espírito de Elias, o Espírito Santo pregava ele como Elias, denunciando, e o rito que João Batista fazia é o seguinte, voltando um pouquinho no passado, já que eu falei do Daniel, depois que terminou o período do cativeiro judeu da Babilônia, que os judeus voltaram para reconstruir Jerusalém, e aí começa a contagem da profecia do Messias, nesse período todo, pede só concatenar as ideias aqui, os judeus começaram a ter várias regras novas de purificação, porque eles tinham medo de quebrar a aliança e a Babilônia voltar. E entre essas regras de purificação, tinha a regra do mergulho na água. O judeu não pode tocar em nada que é imundo, carne de porco, por exemplo. Vamos supor que eu te cumprimento e você tocou num porco. Eu te dou um abraço assim de boas-vindas e você acabou de encostar num cadáver. Eu estou impuro. Então o judeu mergulhava, ele mergulhava em água corrente. Por isso que lá no Mar Morto tem esses lugares onde eles mergulhavam, esses tanques de purificação. E o judeu que mergulhava todos os dias, perto do templo também tem lugar, ele mergulhava para quê? Para dizer que ele era puro, que ele era um judeu que levava a sério a religião. João Batista pegou esse símbolo do mergulho, do Tevlá, e deu um novo significado ao símbolo. Você vai mergulhar não para mostrar que você é puro, é para mostrar que você é pecador e precisa de arrependimento. E ele começa a pregar, venham e se arrependam, porque o Messias está chegando. Sim. Não é venham e se purifiquem porque vocês são bons. Venham e se arrependam, porque o Messias está chegando. E a segunda diferença é que João Batista mergulhava as pessoas na água. Na primeira versão, a própria pessoa se mergulhava. Na de João Batista era ele, por isso que o apelido dele João Batista, João o mergulhador. Tá? Que a palavra batista, ela vem do grego. Teve lá em hebraico mergulho, em grego é baptismos. Baptismos, mergulhar a pessoa. Então João Batista mergulhava a pessoa e ela mergulhava não para falar eu sou pura, como na versão judaica. Eu sou pecadora, eu preciso receber o Messias. E para surpresa dele, quem vem um dia na fila? Jesus. Então, é o seguinte, assim, Jesus chegou num determinado momento, imagina só, João Batista sabia que Jesus era o cara. Ele sabia. Sentiu. Não era Contou e uma falou pessoa, cordeiro, né? era Jesus. Aí Jesus vem,
para ser batizado. E o João olha e fala, não é possível. Jesus, vou batizar você? Porque não faz sentido, ele não era pecador. Né? Então, vou ler um trecho da Bíblia. Mateus 3, 13, 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Ou seja, João era um pecador. Ele fala, pô, eu precisava ser batizado por você. Você vai vir a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso aqui foi lindo. Agora não era Maria falando. Agora é Deus diretamente. Deus diretamente. Confirmou que ele era o Messias mesmo. A profecia de Daniel 9 cumpriu. E agora eu acho que é um parênteses importante. Por quê? Porque o batismo ele tem uma simbologia muito importante. Eu queria contar um pouco do meu batismo. Tá? Inclusive foi lá, se eu não me engano. Foi lá, no Rio Jordão. E foi um momento muito especial. Né? E aqui é onde... acho que você mesmo já falou muitas vezes isso, né, Rodrigo? O quanto a Bíblia ela é 360, né? Assim, poxa, você tem a Bíblia, você está lendo, parece que é uma história fictícia, mas você começa a cruzar com a realidade, você fala, pô, peraí, mas aconteceu aqui tal coisa, olha aqui, aí sua vida começa a chegar mais próximo dela, você começa a compreender o todo, né, de alguma forma. Então, na minha vida, né, o que aconteceu? Né? Eu era um cara que não acreditava, né, de fato na Bíblia. Na verdade, eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, e muito menos sabia que a Bíblia era um conglomerado de livros. Né? Imagina eu, um cara inteligente matematicamente, racionalmente, estudioso, e aí, de repente, eu um dia me deparei com um amigo, né, ali em Portugal, e esse amigo, né, eu não conhecia, não era meu amigo na época, e aí ele chegou para mim, obrigado, e aí ele falou o seguinte, eu pedi para deixar com vocês alguns aí também, tá? Obrigado. Vocês vão ficar com fome? É tudo saudável, tá? Ultra saudável. Então, assim, eu cheguei, né, para esse meu amigo. Obrigado. Né, e não era para eu estar lá em Portugal, porque era um casamento da irmã de um amigo. Esse meu amigo não foi no casamento e eu fiquei lá com uma família de pessoas incríveis, mas eu não conhecia essa família. Fiquei lá com 10 pessoas, 20 pessoas no casamento. Realmente não fazia sentido. Né? E aí eu não entendia direito por que eu estava lá, não fazia sentido. Né? E aí, anos depois, fez sentido. Lá, eu me deparei com uma pessoa, na época, né, que me mandou uma mensagem falando, estou em Portugal. Eu estava em Portugal também, em Algarve. E aí a gente conversou, eu falei sobre negócios, ele me falou sobre Bíblia. Ele falou, olha, você deveria conhecer mais a história do rei Salomão, que é o cara mais sábio de todos, e você nunca estudou a história dele. Eu falei, nossa, onde está o livro dele de Provérbios? Ele falou, está na Bíblia. Eu falei, como que está na Bíblia? Não faz sentido. Ele falou, a Bíblia são vários livros. Eu falei, sério? E aí eu peguei, recebi uma Bíblia, comecei a ler Provérbios, e me aprofundei, e achei extremamente profundo, impactante, incrível. Comecei a ler Provérbios todos os dias, fiquei lendo Provérbios durante 2 anos. Na época, eu achei tão impressionante que eu falei, preciso compartilhar isso. Eu não conseguia sair do primeiro capítulo de Provérbios, de tão profundo que era, e aí eu criei um compromisso público, um compromisso de ensinar. E eu não tinha nem lido ainda. Logo, eu comecei a estudar todos os dias, eu estudava Provérbios 1, no outro dia eu falava sobre Provérbios 1. Estudava Provérbios 2, no outro dia eu falava sobre Provérbios 2. Eu fiz isso por 31 dias. A gente pegou um mês com 31 dias e fez... E fez um desafio. Todos os capítulos. Desafio Rei Salomão. E foi incrível. E eu, cada dia mais sedento, né, pelo conhecimento. No determinado momento, eu cheguei para esse meu amigo, o Thiago Brunet, eu falei, cara, eu queria muito que Deus existisse. E aí ele falou, para mim existe, é muito óbvio. Eu falei, para mim não é. E aí ele falou, então faz o seguinte. E ele não aguentava mais eu chegar para ele e fazer perguntas sobre Deus. O tempo todo eu fazia pergunta, e isso, e aquilo, que eu sou muito perguntador. E aí ele chegou uma hora que ele cansou e falou, pergunta para Deus se ele existe. Chega em casa, fala, Deus, se você existe mesmo, me dá um sinal em 7 dias. Eu falei, cara, sério? Ele falou, sério. Eu falei, tá bom, cheguei em casa, cheguei lá no meu banheiro de noite, falei, Deus, se você existe mesmo, me dá um sinal em 7 dias. Né? E aí eu pedi isso para Deus.
Aí passou o primeiro dia, aí eu já desesperado, falei, cara, vai vir um sinal, vai vir um sinal. E se eu não ver o sinal aparecendo, né? 2 dias, 3 dias, 4 dias. No 7º dia eu já estava maluco. Falei, cara, se não aparecer, Deus não existe. E aí eu dormi, acordei no 8º dia. Não aconteceu nada. E aí eu fiquei extremamente desapontado. Cheguei para almoçar na casa de um amigo. Na casa de um amigo, ligou uma pessoa que hoje é meu amigo, né? Chama Leonardo. Aí ligou de FaceTime pro meu amigo Kaká. Aí ele pegou e falou, Kaká, você tá com quem aí? Leonardo é um pouco bom, né? Inclusive depois fez negócio na vida do Kaique. Aí ele falou, Kaká, você tá com quem? Ele falou, tô com meu amigo. Aí ele virou para mim e falou, nossa, tudo bem, tal, deixa eu fazer uma oração por você. Aí eu falei, uai, oração, não sabia orar, né, Rodrigo? Eu ficava na dúvida se eu tenho que fazer assim, fechar o olho. Era o Dave Leonardo? Não. Não, Outro não, Leonardo. era outro Leonardo. Aí eu falei, cara, como que eu faço aqui, né? Eu não sabia orar. Ele falou, vou orar por você. Eu falei, tá bom, eu tava com um prato de comida no vídeo aqui, começou a orar por mim. E aí eu fiquei olhando para ele, né? E aí, de repente, ele pegou e começou a falar da minha vida. Aí falou do meu passado. Pô, mas assim, coisas que não tinha como alguém, sabe, conectar esses pontos todos. Era super sigiloso, segredo, etc. E começou a falar do meu passado. E eu comecei a chorar muito. Eu, um cara duro, digamos assim. E eu falei, cara, não acredito que ele está falando tudo isso, meu Deus. E assim, completamente impossível de acontecer. E aí, no final, ele finalizou dizendo, olha, e digo mais, a sua missão é falar sobre Deus para quem está disposto a ouvir você. Só que como eu tinha falado coisas impossíveis na minha jornada, de alguém saber, eu acreditei que era Deus. Mexeu comigo, fui muito sensibilizado. E aí eu cheguei em casa e falei, agora eu vou vender meu negócio e vou sair pela rua falando de Deus. Essa é a minha missão. Eu achei que era isso. Teve um momento que o Thiago me contou isso, assim, no carro, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Ele vai vender Eu tinha certeza que era isso. Isso tem quantos anos, mais ou menos? 3 anos. Quase 3. 3 anos. Aí eu cheguei e falei, é isso. Aí eu comecei a pesquisar. O que é isso? O que aconteceu? Né? Aí eu, depois de pesquisar e estudar, eu vi que quando é Deus, isso se confirma. Falei, então vai ter que se confirmar. Vai ter que se confirmar, senão não é Deus. E aí eu cheguei no outro dia, a gente gravou um podcast aqui, o Primocast, com um cara chamado Wilson Mateus. Ele é o 9º homem mais rico do Brasil. Dono do Grupo Mateus e tal. Gravou um podcast, falando de negócio. Terminou o podcast, aqui no bastidor. Aí chegou assim, botou a mão no meu ombro e falou, Thiago, a sua missão é falar de Deus para quem só está disposto a ouvir você. Aí eu comecei a chorar e falei, não acredito que isso está acontecendo, se confirmou, é isso, agora eu vou vender tudo. Agora já eu vou só sair pela rua falando de Deus. E aí, eu peguei, aí eu comecei a refletir. Eu falei, quem que está disposto a me ouvir? E, poxa, as pessoas que são investidoras, as pessoas mais racionais, as pessoas que são mais duras na fé. E para acessar as pessoas, eu preciso, de alguma forma, ter mais sucesso material também. Eu falei, então não preciso vender meu negócio, não. Eu preciso ser mais bem sucedido no meu negócio. Né? Então eu entendi isso. Beleza. E aí tudo começou a acontecer muito rápido. E aí, de repente, fui dar uma palestra em Miami. E aí eu estava no elevador. E eu estava todo descabelado, né? Com a barba e tudo mais. Aí chegou a minha arquiteta. Era um evento de arquitetura que eu ia palestrar. E aí chegou a minha arquiteta. Eu falei, putz, Érica, como que eu faço, cara? Como que você fez o seu cabelo? Eu preciso de alguém para me ajudar. Aí ela falou, ele que fez. Eu falei, sério? Cara, você pode cortar meu cabelo, dar um jeito, fazer alguma coisa aqui? Ele falou, claro, agora. Aí fomos lá pro camarim. Aí pegou, começou a cortar o cabelo, fazer a barba, não sei o que mais. Ele falou, nossa, agora eu entendi por que eu vim para cá. Eu falei, como assim? Ele falou, eu escrevi um negócio e eu não sabia para que era, mas era para você. Agora eu tenho certeza, olha aqui. Aí ele escreveu no notas do iPhone. E tinha a data, tudo certinho. E estava escrito assim, em verdade, verdade vos digo, que só quem nascer da água e do Espírito poderá entrar no reino dos céus. E no elevador eu tinha me questionado, será que eu preciso me batizar? E ele pegou e me trouxe isso daqui. Eu falei, não acredito. Não acredito, porque eu nem sabia o que era batismo ainda. Mas eu, por observação, via que pessoas eram batizadas. Eu falei, será que eu preciso me batizar? De repente vem essa resposta diretamente de Deus para mim. Eu falei, então eu preciso me batizar. Aí eu cheguei lá para o Brunet. Falei, Brunet, preciso te contar uma história. Lembra tudo aquilo que você falou? Então, aconteceu tudo isso. Aí eu falei, só que eu tenho uma dúvida. Por que demorou 8 dias para acontecer e não 7? Ele falou, porque Deus queria que você soubesse que ele existia, mas queria que você entendesse que ele faz no tempo dele, não no seu. Eu falei, caraca, beleza.
Aí eu contei para essa história, falei do batismo. Aí ele falou, vamos fazer uma oração. Aí ligou para um amigo que não me conhecia, no Chile. E aí ele pegou, fez uma oração ali junto comigo. E no meio dessa história, ele falou, Tiago... E aí, isso eu tenho gravado, tá no meu celular, ele falando sobre como eu pedi para que Deus se comunicasse comigo. Exatamente a descrição de como eu pedi para Deus, isso tudo em áudio. E aí eu comecei a chorar de novo, eu tive certeza e convicção. Logo depois disso, o Bruno falou, vamos para Israel. Fomos para Israel. Eu não sabia ainda o que era batismo. Eu fui entendendo e perguntando e aprendendo sobre o batismo ao longo do caminho. No avião, na van, em Israel. Enquanto conheci Israel, chegamos lá no Rio Jordão. Aí ele fez aquelas perguntas icônicas sobre o meu arrependimento e tudo isso. E eu fui batizado no Rio Jordão. E dali para frente, começou o meu ministério. Nós nos conhecemos nessa época. E a gente se conheceu nessa viagem. Que, aliás, permita contar um outro lado da história aqui. Só dar um exemplo bíblico, que você falou que Deus demora, né? Quando Lázaro estava doente, chegou a notícia para Jesus assim, Lázaro, que o senhor está doente, vai lá. E a Bíblia fala que Jesus demorou 3 dias onde ele estava. Deixou Lázaro morrer. E só chegou lá depois de 4 dias que Lázaro estava morto. Porque aí que tem a oportunidade de ressuscitar Lázaro. Nesse meio tempo, o Tiago Brunet, não sei se foi ele direto ou se foi a assessoria dele, entrou em contato com o meu pessoal para a gente fazer um podcast junto. E ele deu uma data. E eu respondi assim, infelizmente eu não tenho como dar essa data para você, porque eu estarei em Israel. Estou indo para lá. Aí depois é de Deus, porque eu também estou indo para Israel. A gente vai reunir em Jerusalém. Eu falei, puxa vida, tá bom, mas eu confesso, tá todo mundo ouvindo a gente, que eu falei assim, meu pai, agora eu dei minha palavra, mas Jerusalém é tão corrido para mim lá, como é que eu vou tirar um tempo para poder... Mas tudo bem, eu falei, vou lá. E quando eu já estava indo, que veio a notícia que você e o Flávio Augusto estariam também. E eu confesso que eu sou mais desligadão. Eu falei assim, o Thiago Nigro, assim, a minha esposa lá, falou assim, nossa, é muito legal, eles são muito famosos, que a Laura vi na época da pandemia mesmo, você fazia live de madrugada, 5 horas da manhã, não é isso? Aquela monte de gente ouvindo, e a Laura é muito ligada à questão de finanças, aprender, mercado, essa coisa toda, embora ela seja arquiteta por formação, mas ela tem um pezinho nisso aí. E ela ouvia tudo, e ela passava para mim, eu confesso que eu nunca assisti nenhuma. E ela falou, não, vai ser muito legal. Aí, tanto é quando a gente chegou lá para fazer a live, eu pensei a princípio que seria uma live com o Tiago Brunet, Thiago Nigro e o Flávio Augusto, todo mundo junto, né? Aí o Thiago Brunet fez a live dele e vazou, que ele tinha que atender o grupo. E fiquei eu com os dois. E na hora, vocês falaram assim, pois é, a gente vai fazer uma live sobre negócios e tudo mais e tal. Eu gelei. Eu gelei, olhei para a Laura assim, porque depois de um tempo casado, você começa só no olhar, já faz um discurso, né? Eu falei, meu pai, daqui a pouco eu vou comer. Meu pai, onde é que eu fui amarrar o meu burro? Porque eu não entendo bolufas da área. Minha área é teologia, é Bíblia. O que eu vou falar? E eu confesso que eu sentei ali falando, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Nossa. O que o Senhor tem de propósito para isso? Aí eu nem lembro mais o que eu respondi, porque foi a primeira vez que eu participei de um bate-papo com um assunto que não era minha área.